Olá, bem-vindo ao Mente Aberta Mulher desta sexta-feira. Hoje a gente tem um programa todo especial. Por quê? Eu aproveitei durante o seminário do café e gravei esse material com uma pessoa maravilhosa. Ela veio fazer uma palestra focada para o público feminino. Contudo, nesse dia, para vocês terem uma ideia, a plateia também estava cheio de homens. Por quê? Será por que ela atrai atenção assim, tanto de homens quanto mulheres? A gente vai descobrir hoje, tá? Então, seja bem-vindo aqui ao Mente Aberta Mulher. Essa pessoa que eu vou conversar, ela é atualmente vice-presidente da Asseminas, mas anda todo o Brasil fazendo palestras falando sobre o futuro que é feminino. Vamos descobrir o porquê? Alessandra Alckmin, prazer ter você aqui. Não tinha como eu não aproveitar você estando pessoalmente em patrocínio e a gente gravar esse material. Seja bem-vinda ao Mente Aberta Mulher. Ô, minha querida, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Patrocínio, assim, não me acolheu não, me abraçou e abraçou forte. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigada mesmo. Alessandra, vamos aproveitar esses minutinhos, então, que nós temos aqui e conhecer um pouco mais desse trabalho que você faz, que eu acho tão bacana, né? Tendo a oportunidade de acompanhar através do seu perfil de redes sociais, agora a sua palestra também. E você fala disso, que o futuro é feminino. Existe estudo sobre o futuro? O que é isso? Olha, sim, existem muitos estudos sobre o futuro, Lena. Eu faço parte, né? Eu acompanho muitos estudos e faço parte de uma escola internacional de futuros que chama W Futurismo, que é de uma brasileira, a Jacqueline Wegel, que ela foi considerada uma das 10 maiores futuristas do mundo, né? E o futurismo, ele hoje, né? Ele com a pandemia e com a aceleração do futuro, né? Que eu falei que a pandemia acelerou muitas coisas aí que a gente está vivenciando hoje com relação à tecnologia, transformação digital, o futurista, ele é um cool hunting, né? Ele é um caçador de tendências. Então, você estuda, você prevê, você imagina, né? Através de comportamentos que você vai observando, né? Como o mercado tá se movimentando e como que a gente consegue olhar isso para 5, para 10 anos para frente. E muitas dessas previsões, né, dessas tendências que foram já estudadas anteriormente por esses futuristas, estão acontecendo agora com a chegada da pandemia. Então, alguns futuristas já falavam, né, inclusive um deles, o Jamais Cássio, né, quando ele falou sobre o mundo bunny, né, que substituiria o mundo VUCA. Ele estudou isso em 2018, já imaginando que daqui a partir de 2018, 5, 10 anos, chegaria o bunny. E a pandemia aproximou o bunny. Então, você já imaginar que o mundo está girando de uma maneira tão intensa que as coisas acontecem e você consegue perceber essas mudanças, entendeu? Sutilmente, mas percebe. Você comentou sobre o mundo bunny. O que seria isso? O que é esse conceito? É diferente, né? VUCA, bunny, são palavras, né? Conceitos assim que não estão no nosso dia a dia. O que seria? Olha, vamos começar pelo VUCA para a gente entender o bunny. VUCA é um acrônimo, VUCA, que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários voláteis, incertos, complexos e ambíguos do pós-Guerra Fria, né? Então, o exército americano ele entendeu que o mundo estava girando numa velocidade tão grande, gerando um verdadeiro caos, muitas inseguranças e muitos avanços tecnológicos. Então, a gente viveu o VUCA aí por uns 40 anos até a chegada da pandemia, nesse contexto de mundo, né? Quando a gente pensa, que mundo VUCA é esse? Então, era um mundo muito volátil, né? Então, eu sempre falo, né? Se o rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários, o Pokémon, né, que muita gente caçou com os filhos, né, e tudo mais, levou apenas 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Um absurdo de sucesso, né? E acabou. Então, assim, olha como as coisas vêm, acontecem, vêm rápido e vão embora. Então, essa volatilidade do mundo VUCA, a gente já vinha vivenciando, né, dessas transformações muito grandes acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Isso era o VUCA até a chegada da pandemia. E com a chegada da pandemia, né, o Jamais Cássio, esse futurista, que já havia entendido, né, nos seus estudos de futuro, né, ele é um cool hunting, ele já havia dito que o mundo, que o VUCA perderia sua força e com todas essas transformações exponenciais, nós viveríamos situações adversas que a gente nem imaginaria quais seriam,
que foi a questão da pandemia, né? Ele já previa que o mundo passaria por uma situação de caos, né, absoluto, e que a gente teria que nos adaptar e encontrar caminhos aí para a gente sobreviver nessa situação. Quando vem a pandemia, né, os futuristas já entenderam, então, o mundo Bunny chega. E o que é o Bunny, esse mundo Bunny? Bunny também é um acrônimo, BANI, que significa que o mundo agora ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Que faz todo sentido. A gente não vive mais um mundo linear como antes. As coisas mudam muito mais rápido do que a gente imagina, né? O mundo está fragilizado, as pessoas estão muito fragilizadas com essa, né, com a pandemia, muito mais ansiosas do que antes pela quantidade de informação que vai chegando, que a gente vai recebendo, que a gente vai compartilhando. Então, tudo isso está gerando em todos nós uma situação onde a gente não consegue compreender o que está acontecendo. A gente quer tudo para ontem, né? Vivendo hoje, mas ansioso porque amanhã já tem que fazer alguma coisa, já tem que pensar algo novo, já tem que postar nas redes sociais o que está acontecendo. Realmente. E você percebeu nessa pandemia um maior consumo ou interesse das pessoas por esse tipo de assunto, que não é algo tão comum, pelo menos aqui no interior, né, pra gente, não é algo tão comum a gente ver falar disso, estudar o futuro, trazer esses conceitos como filosofia de vida, ou até mesmo para dentro das empresas, né? Num estudo que eu estava fazendo pela FGV, que é uma entidade assim, reconhecida, referência na área de negócios, o professor veio falar disso, veio falar de VUCA, de Bunny, achei interessante, né? Então, você percebe isso, que nesse quase 2 anos agora as pessoas se interessaram mais por esse tipo de assunto? Olha, eu percebo por vários motivos. Primeiro, quando em 2018, eu já estudo VUCA há uns 7 anos, mas em 2018 eu gravei uma animação curta de 4 minutos que está no meu canal no YouTube, onde eu explico de uma forma animada, tem um desenho com a minha voz, de uma forma bem didática o que era o VUCA. Até então, antes da chegada da pandemia, tinha uma movimentação muito grande no meu canal com essa animação. Muita gente não conhecia, não sabia. Quando chega a pandemia e movimentos como futurismo, movimentos como capitalismo consciente, né, o minimalismo, o essencialismo, o estoicismo, que é uma filosofia dos estoicos da Grécia Antiga, como Aristóteles, Epiteto, tantos outros filósofos aí. Você coloca uns nomes tão bonitos assim, né? Mas são difíceis, Alessandra. Todos esses filósofos, né, a filosofia dos estoicos cabe muito para o dia de hoje, ela é muito futurista. E os povos, os toltecas, que viveram no sul do México no século X a XII, que também trazem aí, como se eles já estudassem futuros, né? Então, quando chegou a pandemia e emergiu esses movimentos, começou-se a falar mais sobre o mundo que a gente estava vivendo, mais sobre as incertezas. Os futuristas vieram e falaram, olha, isso já estava sendo estudado, a gente já entendia que a gente viveria esse caos. E aí, muita gente começa a se interessar mais por esses temas. Então, o VUCA, ele passou... o movimento que eu vejo no meu canal hoje, de pessoas que foram correr para saber o que era VUCA. E muita gente correndo para saber, peraí, mas estão falando de Bunny. Então, e tudo interligado, né? Porque você vê o movimento do capitalismo consciente que mostra uma nova filosofia de uma nova liderança, uma liderança mais humanizada, mais consciente. Por quê? Porque a pandemia, ela trouxe essa reflexão, né? A gente passou por uma situação que a gente não imaginava e muitos líderes, né, que viram seus colaboradores indo para dentro de casa, tiveram que fazer uma reflexão. Peraí, né? Como que eu vou cuidar desse meu colaborador? Eu me preocupo com ele? Não cresceu e não foi preparado para isso. Não, exatamente. Então, a questão da empatia que ganhou muita força. Então, todos esses movimentos e os estudos já feitos anteriormente por futuristas vieram à tona de uma maneira muito interessante. Então, aumentou-se muito essa curiosidade para entender o que está acontecendo no mundo. Alessandra, tem um momento da sua palestra que você faz uma analogia com as asas de um pássaro, de uma borboleta, da águia, né? As asas da águia. E você faz ali a analogia de ser a asa masculina e a asa feminina. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente, de uma forma breve, claro,
O que é essa profecia que você faz, mas com uma riqueza de detalhes e uma coisa que me remeteu também, porque aqui no programa eu falo muito isso. Não é que a gente queira ser melhor do que os homens, não, pelo contrário, a gente quer andar junto, né? O junto faz muito mais. Então, e você trouxe isso na sua palestra. Fala pra gente um pouquinho, dá um spoiler aqui. Bom, na verdade eu falei sobre a profecia da águia dos povos nativos americanos, onde ela diz que por anos o pássaro da humanidade ele voou só com uma asa e que essa asa era a asa masculina. E esse pássaro voou e a asa feminina ela não foi estendida e ficou totalmente dobrada, parada. E, enquanto isso, esse pássaro da humanidade que voou com essa asa masculina, ele ficou voando só em círculos, o tempo inteiro em círculos e claro, né, com a asa feminina totalmente apagada, fechada. Então, a profecia diz que esse é o século da asa feminina da humanidade, né, ou da expressão feminina, onde essa asa feminina vai se estender totalmente. A asa masculina, ela pode descansar, ela pode relaxar, só que com essa asa feminina estendida, o pássaro da humanidade, ele não mais vai voar em círculos, ele vai voar às alturas. E o que a gente quer dizer com isso? Não é que a gente vai pegar a asa masculina e vai botar lá dentro de uma caixa e falar, não, o pássaro é nosso. A questão não é essa. É voar as duas asas abertas e estendidas, masculina e feminina. Eu falo muito sobre essa parceria igualitária, né? Porque a gente só vai... E eu sempre defendo muito, gente... As mulheres não querem dominar tudo, o mundo não é tudo não, ocupar tudo não. A gente quer estar onde nós desejamos estar. Então, se as mulheres desejam ocupar os cargos de liderança, por que não estender as suas asas junto com a asa masculina e nisso ela ganhar espaço, ela ter esse respeito, esse reconhecimento. Então, o caminho, gente, é a parceria igualitária. Por isso que quando eu trago na minha palestra, né, no que eu faço, eu trago uma visão para homens e mulheres. Eu não trago uma visão de exclusão. Né? Então, eu acho que esse é o momento dessa asa aberta, das mulheres se expressarem mais, de nos darmos mais as mãos e nos unirmos aí, trazermos os homens para as pautas, né? Para as discussões. E a gente só vai conseguir mudar uma realidade, mudar o mundo, quando a gente fizer isso, né? E tem uma quebra de gêneros também nisso, né? Porque é o título, você chama atenção. No nosso caso aqui em especial, a gente estava num evento que é direcionado para as mulheres, mas a gente não limita a entrada, né, e a participação de outros homens. Mas a gente entra nessa, você me remeteu agora a isso, a essa quebra também de gêneros, né? Porque o homem, ele também pode ter o seu lado feminino e vice-versa. Exatamente. Isso até quando eu falo sobre a liderança Shakti, que é um novo modelo de liderança do futuro, que faz parte do capitalismo consciente. Shakti é a energia feminina, como eu falei. E por muitos anos, nós, homens e mulheres, negligenciamos a nossa energia feminina. Eu fui uma mulher que o meu pai me disse, para eu chegar aonde eu queria chegar, eu tinha que lutar como um homem. Então, eu negligenciei. Mas eu assumi as características mais masculinas. Passa por cima, vai embora, poder de decisão, estratégia, pensamento, papá. E eu fui chegando aonde eu queria. Só que eu entendi que eu precisava trazer mais as minhas características femininas. E essa liderança do futuro que você fala, esse novo líder, ele tem que ser bilíngue de gênero. E o que é ser o bilíngue de gênero? É você trazer a sua característica, tanto para homens e mulheres, masculinas, que são importantes, né? O poder de decisão, o racional, o olhar estratégico, mas junto a esse líder tem que trazer essa energia feminina que é Shakti, que já é as características femininas que nós trazemos, que nós nascemos com elas, que é a criatividade, né, a intuição, a empatia, a compaixão, né, esse cuidado com o outro, que isso é muito do feminino. Então, um líder que é bilíngue de gênero, né, que lidera a sua equipe com esse pensamento, com esse comportamento, ele consegue ter uma liderança que eu falei que a liderança por valores em 4 dimensões. Que aí a liderança ela é cuidadora, a liderança é inclusiva, ela é egocêntrica e ela é ética. A Alessandra vai falando, eu estou aqui pensando 1001 coisas, né? Porque são conceitos e são ideias que aplicam-se tanto para a vida particular da pessoa quanto para o trabalho também, né? Você está falando. Aqui no programa a gente traz muito isso, traz a questão do empreendedorismo, do universo de negócios, né? E do universo feminino também em especial. E quando você traz esses conceitos, me remete muito a isso, Alessandra. Sair também desse universo de negócios e para o particular,
particular, você vê essa demanda das pessoas que te procuram? Demais, vejo muito, muita gente querendo conhecer mais, saber mais. Eu acho que a gente está, a pandemia, que por um lado ela trouxe muitas dores, perdas, né, muito caos. Por outro, ela provocou uma série de reflexões. Eu acho que quando eu falo do essencialismo, as pessoas estão revendo seus valores, seus conceitos, né? O que de fato é essencial para mim, né? O que é importante para mim diante de tudo que eu vivi. Será que eu preciso disso tudo, né? Será que realmente o que eu faço faz sentido para mim? Então eu tenho visto muita procura de pessoas querendo se auto-questionar, né? Essa busca pelo autoconhecimento, ela ganhou muita força. Eu acho que a gente precisa fazer esse mergulho agora para dentro, para a gente depois ir para fora e realmente a gente encontrar o nosso Ikigai, né? Que está na palestra para quem quiser assistir. Então, Ikigai. As pessoas já me ouviram falar aqui do Ikigai. Aprendi com ela, com a Alessandra, mas eu vou querer que você fale agora um pouquinho mais pra gente. Só que depois do intervalo comercial. Em 2 minutos a gente volta e fala mais sobre o Ikigai. Mente Aberta, Mente Aberta. Voltamos com o Mente Aberta Mulher dessa sexta-feira. Hoje a gente está fora dos estúdios da Módulo FM, porque eu tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com Alessandra Alckmin e aproveitei aqui, reuni a galera, né? A produção, foi produção, hoje a gente tem que gravar com a Alessandra. E a gente está colocando, então, para vocês a oportunidade de conhecer essa pessoa tão especial que faz aí uma diferença na vida das pessoas que ela passa. Alessandra, esse ano de 2021 eu tive a oportunidade de conhecer. E um dos momentos que me marcou muito, né, nas diversas aulas que a gente teve, foi a aula que você falou de uma filosofia japonesa, que é o Ikigai. Me fala aqui, me ajuda, porque eu vivo dando uns pitacos aqui de Ikigai, sabe? Mas me ajuda a explicar para as pessoas o que seria essa filosofia e o tanto que ela contribui para a gente quando conseguimos ter o discernimento, né? Identificar, opa, esse é o meu Ikigai. Bom, Ikigai, gente, é uma ferramenta, uma metodologia, na verdade, né, uma filosofia de vida que surgiu numa ilha no sul do Japão chamada Okinawa, né? Vários estudos sobre longevidade, sobre felicidade foram feitos em vários países e a Okinawa é um dos lugares no mundo onde a longevidade, ela é altíssima, porque percebeu-se que os idosos, os adultos que vivem na ilha de Okinawa, eles vivem de uma forma muito mais plena, muito mais feliz. Por quê? Porque eles encontraram o seu Ikigai. Então, essa é a filosofia de vida desses japoneses em Okinawa. E o que é o Ikigai? O Ikigai, ele é uma interseção que faz muito sentido quando a gente entende o seu verdadeiro significado. O Ikigai a gente pode chamar de razão de viver. Então, quando eu te pergunto assim, Lena, qual a sua razão de viver? Né? E essa razão de viver, nessa filosofia, dentro do desenho do Ikigai, ele diz o seguinte: quando você faz o que você ama e ele estiver linkado com o que o mundo precisa, então, vou dar um pequeno exemplo, né? Eu sou Alessandra Alckmin, eu amo dar palestra, né? E o mundo precisa de palestra. Então, entende-se que isso é algo que eu amo, isso é uma missão. Eu tenho uma missão. Eu amo e o mundo precisa. Quando o mundo precisa do seu trabalho, do que você faz, e o mundo paga por isso, né? Isso é a sua... Você aprendeu, Lena? É a minha missão. Não, missão não. É a sua vocação. É a minha vocação, é isso. Quando você faz e é remunerado por isso. Isso. Quando você é remunerado por isso e você é bom em fazer isso, é a sua profissão. E quando aquilo que você é bom em fazer com aquilo que você ama fazer, aquilo é a sua paixão, a sua razão de viver. Então aí você encontra o seu Ikigai. Quando você percebe... Isso é tão legal, gente, parece até, isso é muito simples. Não é, mas se isso fizer sentido, você responder, né, o que você faz e fizer todo esse sentido, né, fizer essa conexão, e se você entender que tudo ali, né, se conecta, tem a ver com o que você está fazendo, é a sua razão de viver. Porque se você não tem um Ikigai, uma razão de viver, você ainda não encontrou o seu propósito ali. Então é a mesma coisa de eu dizer assim, eu amo fazer isso, mas o mundo não precisa do que eu faço, talvez. Ou as pessoas não pagam por isso. Ou de repente eu não sou tão boa em fazer isso.
Então, encontrar propósito, razão de viver, é quando você acorda de manhã e você vai feliz fazer o que você faz. E eu faço isso. Tem muita gente que fala, Alessandra, você passa uns perrengues em viagem, você viaja não sei quantas horas, e você tá com esse ombro operado. Gente, é meu ikigai. É minha razão de viver, entendeu? Assim, eu sou boa nisso e eu amo fazer isso. O mundo precisa ouvir o que eu tenho para compartilhar e me pagam por isso. Gente, eu vou de ônibus, eu vou de carroça, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de carona, ó. Não tem problema. Você entendeu? Entendi, né? Eu não entendi só apenas porque no dia da aula foi tão engraçado, foi uma experiência pra mim, né? E aquilo começou a me envolver, ela falando, e eu... Gente, peraí, eu acho que eu encontrei o meu Ikigai esse ano, né? Eu voltei para o rádio, eu tenho programa, eu converso com pessoas que eu gosto, eu conheço pessoas novas, né? É o meu propósito. O mundo precisa do que você comunica para eles. O que você traz enquanto informação, enquanto entretenimento, o mundo precisa disso. Porque você está sempre trazendo temas, né? Que são inovadores, que são disruptivos, né? Que são inéditos. Então, isso é muito legal. Então, quando eu percebo que eu dou uma palestra e eu trago esses temas mais disruptivos de futuros, esses estudos, essas palavras difíceis, que todo mundo fica meio que maquinando, o mundo quer também ouvir algo de diferente. As pessoas querem ouvir algo que é diferente e que faz sentido. Eu não trago uma coisa que não faz sentido, entendeu? Você fala de futuro, mas ao mesmo tempo que você está ali, você está falando do nosso presente, né? Do sentimento que a gente está tendo de viver aquilo. Agora, como é que eu faço? Eu tive a oportunidade de, num curso, né, entender o meu Ikigai com você. Mas e aí as pessoas? Ela tem que acordar um dia e falar, acho que esse é meu Ikigai ou não? Tem uma metodologia para tentar identificar isso? Com certeza, né? A gente ajuda, facilita a pessoa, né? A gente faz essa facilitação através da ferramenta do Ikigai para ajudar a pessoa a entender como que ela encontra essa razão de viver dela. Para essas pessoas que estão ainda perdidas. E muita gente na pandemia nos procurou com essa questão, essa dor. Ah, eu tô perdida. Eu não sei, eu voltei para dentro de casa, eu estou revendo os meus valores, minhas coisas todas, mas eu acho que o que eu estou fazendo não tem nada a ver comigo. Eu vi isso muito, gente. Então, eu falo para vocês, eu encontrei o meu Ikigai aos 42 anos de idade, né? E eu escutei de pessoas dizerem para mim que eu estava velha para encontrar a minha razão de viver. Velha. Escutei muito disso, tá? E eu escutei isso, e aí, em vez de eu desistir do meio do caminho de forma alguma, aquilo foi um impulso para mim. Porque você me dizer que eu tô velha, eu te respondo, não tô velha não, né? Não é o corpo, é a cabeça. É a cabeça, né? Isso não vai me derrubar. Então, eu busquei meu Ikigai aos 42. Hoje eu tenho 50 anos e isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, são 8 anos de construção. Quer dizer, você encontra o Ikigai, não significa que a vida tá linda, maravilhosa. Aí é um processo de quê? De construção, de aprimoramento, de melhora, né? Você vai se aperfeiçoando, você vai amadurecendo. Então, hoje, cada vez mais, eu sinto que o meu Ikigai, ele vai ganhando mais cor, mais forma, vai ficando mais interessante. Eu poderia fazer uma analogia agora como se fosse uma fonte. Então, ali na hora que dá aquela baqueada na vida, na hora que você está meio desanimado, como você já sabe onde eu sei que aí você vai lá, bebe um pouquinho daquela água e volta para o equilíbrio, retoma, continua caminhando. Olha, é muito legal você falar isso, porque isso é um exercício diário, sabe, Lena? Eu faço isso muito. Quando eu percebo, deu um desequilíbrio, gente... Eu tenho uma razão de viver, eu tenho que trabalhar isso, entendeu? Então, assim, a gente ter essa certeza que você encontrou, que você está feliz, vai trabalhando nisso diariamente, vai melhorando isso, vai aperfeiçoando, vai buscando aquilo que encanta a sua alma, aquilo que faz você acordar feliz, igual eu. Gente, antes eu dormia depressiva por causa do Fantástico Domingo, né? Hoje eu nem vejo Fantástico para falar, tá, gente? Porque eu tô na Netflix garrada. Mas eu abro e assim, eu acordo e falo, e tudo faz sentido. Então, quando eu vou para uma viagem dessa e alguém me diz que eu sou maluca, que isso é perrengue, não é. Tá lá, ó, tô dentro do ônibus, tô estudando, se eu não puder dirigir, eu vou de ônibus e eu tô feliz, porque eu vou levar uma mensagem para alguém que o mundo precisa disso. Estão me pagando por isso. Eu sei que eu sou boa em fazer isso e eu amo fazer isso. Isso é Ikigai, gente, faz todo sentido.
Não, e eu ainda perguntava, né? Final de uma palestra, já estava tarde da noite, era quase 11 horas da noite, né? Um dia inteiro de eventos, de atividades, e as pessoas saindo dali com um sorriso nos olhos. Falei, Alessandra, o que você tem? Que segredo é esse? Que as pessoas saem sorrindo de perto de você, né? Foi muito gratificante, Alessandra, ter você aqui conosco, ter a oportunidade de bater esse papo. Quem nos ouve hoje pelas ondas aqui da Rádio Módulo FM, né? Ou acompanha pelas redes sociais da rádio, acredito que poder te conhecer um pouquinho mais vai ser muito gratificante. Hashtag fica a dica, né? Então, para isso, a gente já está caminhando aqui para o final do programa, mas eu queria que você deixasse os seus contatos. Onde as pessoas te encontram? Onde a Alessandra está, além de todo o Brasil, fazendo eventos, né? Mas onde elas podem consumir mais da Alessandra? Olha, são super bem-vindos nas minhas redes, né? A minha rede é no Instagram, @alealckmin, né? O meu Alckmin é camudo, viu, gente? M de Maria no final, mas é fácil de achar. E lá eu tenho muito conteúdo, né? Quem me acompanha, eu sempre estou postando reflexões, muito conteúdo sobre esses temas que eu falo, tanto de Ikigai, de outros temas que eu falo muito, abi-sabi, essas expressões que você sabe que eu gosto. Eu também tenho o Instagram da Escola de Palestrante, que também está lá no Instagram. E o LinkedIn, que eu também estou, Alessandra Alckmin Palestrante. E meu Facebook também, Alessandra Alckmin Palestrante. E estou aí, gente, no YouTube com o meu canal também, com alguns vídeos lá, alguns trabalhos. E é isso, gente. Quem quiser me achar, quem quiser falar comigo, super bem-vindo. Eu respondo mesmo e são todos bem-vindos. Ale, obrigada por essa oportunidade. Volte sempre. Patrocínio está de portas abertas para você. Tá? Estou chegando, a gente te espera, né? E fica aqui o nosso agradecimento de coração por essa oportunidade. Eu super agradeço, Lena, você, uma querida, a todo mundo, a Leide também, um carinho enorme. Dá tanta gente, tem a Bárbara, tem a Fabi, tem a Zezé, tem a mulherada da Câmara, é gente demais. Mas eu queria também fazer um agradecimento especial à cidade de Patrocínio, que me acolheu maravilhosamente bem. E eu vou fazer um registro aqui, gente. Eu já tomei muitos cafés por aí. Mas o café de Patrocínio, eu juro para vocês, gente, é o melhor café do mundo que eu tomei. E eu tô levando uma bagagem extra só de café. Vamos colocar embaixadora do café agora pelo Brasil, Alessandra Alckmin. Embaixadora do café do Cerrado. Vamos trabalhar para isso, hein? Obrigada pela sua audiência. Na próxima sexta-feira a gente está de volta. Continue acompanhando aí toda a nossa programação. Um forte abraço.